Capítulo 5º. Dos bens municipais. Artigo 40. Constituem bens municipais todos os bens móveis, imóveis e intangíveis, direitos e ações que por qualquer título lhe pertençam. Artigo 41. Cabe ao prefeito a administração do patrimônio municipal, respeitada a competência da Câmara quanto aos bens utilizados em seus serviços. Artigo 42. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizem dentro de seus limites urbanos. Artigo 43. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob responsabilidade do chefe da secretaria a que forem atribuídos. Artigo 44. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados: primeiro, de uso comum do povo. Inciso 2º. De uso especial. Inciso 3º. Dominicais. Parágrafo 1º. Deverá ser feita anualmente conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes, e na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais. Parágrafo 2º. O uso de bens públicos pode ser gratuito ou oneroso conforme disposto em lei. Artigo 45. A aquisição dos bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização de 2/3 da Câmara Municipal. Artigo 46. A alienação dos bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação do órgão municipal competente e autorização legislativa. Inciso 1º. Quando imóvel, dependerá de autorização de 2/3 do Poder Legislativo, e a concorrência será dispensada nos seguintes casos. Alínea A. Doação, devendo constar no contrato os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento, e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Alínea B. Permuta, nos termos da lei federal. Inciso 2º. Quando móveis, a licitação será dispensada nos seguintes casos. Alínea A. Doação, permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Alínea B. Permuta, permitida, exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Alínea C. Ações que sejam vendidas na Bolsa, nos termos da legislação federal específica. Parágrafo 1º. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização de 2/3 do Poder Legislativo e concorrência, dispensada esta, na forma da lei, quando o uso se destinar a fins sociais, ou quando houver relevante interesse público. Parágrafo 2º. A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultante de obra pública, dependerá de prévia avaliação do órgão municipal de planejamento e autorização de 2/3 do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições do parágrafo anterior, quer sejam aproveitadas ou não. Artigo 47. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão e autorização, na forma da lei. Parágrafo 1º. A concessão administrativa de bens públicos de uso especial, de uso comum do povo e dominical far-se-á, mediante contratos precedidos de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta quando o uso se destinar a entidades populares, sindicais e assistenciais, ou quando de interesse público relevante devidamente justificado. Parágrafo 2º.
A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 90 dias. Artigo 48. Os bens considerados inservíveis deverão ser protegidos da ação do tempo, ou serem leiloados, visando a obtenção do melhor preço em função de seu estado e utilidade. Parágrafo 1º. O bem, para ser considerado inservível, será submetido à vistoria e expedição de laudo, a cargo do órgão municipal de planejamento, o qual indicará o seu estado e, em se tratando de veículos e equipamentos, os seus componentes e acessórios. Parágrafo 2º. O bem móvel classificado como irrecuperável, quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características, ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação, poderá ser destinado ao aterro sanitário, após ser submetido à vistoria e expedição de laudo, a cargo do órgão municipal de planejamento. Parágrafo 3º. Fica permitida a alienação a particulares dos bens móveis comprovadamente irrecuperáveis, cujas regras serão regulamentadas por ato do Poder Executivo. Parágrafo 4º. As avaliações previstas neste capítulo serão apresentadas na forma de laudo técnico elaborado. Inciso 1º. Pelo órgão municipal de planejamento. Inciso 2º. Por comissão designada pelo Legislativo para este fim específico. Capítulo 6º. Dos atos municipais. Seção 1ª. Da publicidade e da comunicação. Artigo 49. A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em órgão de imprensa oficial do município e, conforme o ato, no Diário Oficial do Estado ou no da União. Parágrafo 2º. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Parágrafo 3º. A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida. Artigo 50. O prefeito fará publicar no órgão de imprensa oficial do município. Inciso 1º. Até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 2º. Até o dia 30 de março, as contas da administração, constituídas de balanço financeiro, balanço patrimonial, balanço orçamentário, demonstração das variações patrimoniais e demais demonstrativos contábeis, referentes ao exercício anterior. Artigo 51. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 3º. A veiculação de publicidade, a que se refere este artigo, é restrita ao território do município, exceto aquela que vise a promoção e desenvolvimento deste. Artigo 51. Caberá ao órgão de comunicação social do município inteirar-se permanentemente das ações desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades da administração, a fim de dar-lhes a obrigatória publicidade de caráter educativo, informativo ou de orientação social. Seção 2ª. Dos livros. Artigo 52. O município terá os livros impressos ou arquivos digitais, que forem necessários aos seus serviços, e, obrigatoriamente, os de: Inciso 1º. Termo de compromisso e posse. 2º. Declaração de bens. Inciso 3º. Atas de sessão da Câmara Municipal. Inciso 4º. Registro de lei, decreto, resoluções, regulamentos, instruções e portarias. Inciso 12. Tombamento de bens móveis e imóveis. Inciso 14. Transferência de cargo quando das ausências do prefeito e do presidente da Câmara, conforme o caso. Parágrafo 1º.
Os livros impressos serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionários designados para tal fim. Parágrafo 2º. Os livros e arquivos digitais referidos estarão abertos à consulta de qualquer cidadão, bastando para tanto apresentar requerimento no protocolo da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme a Lei Federal de Acesso à Informação.